E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, aqui no Sabadão, Pipoca Ágil, na Digital Edu com você. Já estou vendo aqui, o Vladimir está junto com a gente, aqui na Digital Edu. A Ana também, Paola está aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Você que estiver, né, está, né, ou estiver aqui na plataforma, tá? Beleza, vocês no final vão ganhar um certificado de participação, que vale PDU, vale para faculdade, trabalho, vale para tudo, beleza? E a situação é o seguinte: quem está fora da plataforma, vem para a plataforma, digitaledu.com.br, que é legal para caramba, que aqui esse universo é muito grande. Inclusive o oitavo Conagile, né, o Congresso de Agilidade, né, o Conagile, né, o Conagile, né, ele vai acontecer esse ano ainda, acho que é outubro. Tá? Não me lembro agora a data, não. Teve até um lançamento, esqueci a data. Mas vai ser bem legal aqui. E a galera já tem. Você já pode se inscrever. Você vai na Coragile 2026, procura aí pelo Google. E você pode se inscrever para colocar palestras. Tá legal? Vai ser bem legal. Vai ser presencial o primeiro dia. E depois vai ser tudo online. Vai ser bem bacana, lá em São Paulo. O Dr. Wagner Drummond, que é o dono aqui do pedaço, ele está sempre junto. Ó, a Ana falou que está no celular, enquanto toma o meu café. É isso aí. Esse horário é maravilhoso, porque a gente está de manhãzinha, tomando café, escutando um bate-papo aqui bem legal. Inclusive hoje, mais uma vez, esse camarada que está vindo aí pela segunda vez aqui no Sábado Podcast, ele é meu co-host. Quem foi co-host aqui sempre será co-host, tá? Há muito tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, né, eu conheci ele pessoalmente aqui do Rio, e é interessante que a gente tinha até tiro, porrada e bomba, né? Acho que era um negócio dele. Depois ele confirma para mim que a gente falando sobre PO, né? Coisas de PO, muito legal. E hoje o tema é justamente esse: qual a importância do PM e do PO à sua empresa. Então é bem legal, vou chamar o camarada aqui. Antes de chamar ele, cara, olha só, ele vai entrar, né, justamente com uma salva de palmas, meu amigo doutor Carlos Cavalcante. Bom dia a todos, bom dia, Ibson. Obrigado mais uma vez, tá, cara, por chamar aí. Sempre um prazer, sempre uma satisfação estar aqui contigo no Pipoca. E agora junto aqui no Digital Edu, tá bom? Sim. Outra coisa que eu ia falar com você, quanto tempo tem aquele negócio que a gente fez, aqueles com essa coisa? 2, 3 anos? 2 anos, tem uns 2 anos, e era o tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, é isso aí. Era justamente as questões aí, as fofocas aí do PO, do PM, junto com os times, as confusões que a gente se metia, né? Porque, assim, o tema eu acho que é esse, né, Ibson? A gente, né, falou que ia ser o PO, o PM. Na minha visão, o PO, o PM e o tiro, porrada e bomba era muito por causa disso. A gente estava no meio da zona de conflito, né? Porque, de um lado, a gente tem o nosso cliente pedindo, solicitando, né, querendo as entregas. Do outro lado, a gente tem um time que precisa receber as informações coerentes, as informações claras e tal, e a gente fica no meio, né? Sendo pressionado de um lado, sendo pressionado do outro, não é isso? É isso mesmo. E tiro, porrada e bomba, né? Ou seja, tudo que acontece aí nessa meiuca, nessa trincheira ali, é o PO, o PM que tem que segurar a onda, né? E interessante, cara, e foi até bom a gente esse assunto, porque essa semana entrou uma garota nova. Porque o que acontece? Lá no Simulação, eu fiz uma reunião essa semana, chamando a galera aí nova, ó, quiser entrar, desenvolvedores, o X, QA, aí foi legal que tem uma garota que entrou e ela quer ser PM, tá? Não tem PM ainda no Simulação, ela vai ser a primeira pessoa a ser PM. Inclusive, eu até passei para ela qual vai ser as suas atividades, vamos dizer assim. Ela não é chefe de ninguém, entendeu? Coisa que PM é chefe dos POs, né? E, na realidade, ela vai atuar como PM e vai ser bem legal que eu falei com ela, né? E um recado pro pessoal aqui: quem quiser entrar no Simulação de Projetos Ágeis, ainda essa época, eu tenho até um preço bacana, porque vai começar o ciclo 3 agora em setembro, mas quem quiser entrar antes para garantir o valorzinho, vai lá no pipocaagil.com.br e você faz a sua inscrição e garante Tem gente que entrando como ouvinte, cara. Muito legal. Legal, Ibson. E assim, eu estava falando aí já em outros momentos, e aí, para quem nos escuta, gente, o Simulação é um modelo, né,
de aprendizado que eu acho maravilhoso, tá? E aí eu estava conversando com o Y justamente isso, porque, na minha visão, como é que funciona, né? Quando você estuda, quando você interage ali com texto, com vídeo, hoje, enfim, com alguma coisa de aprendizado, você tem um aprendizado que eu chamo, que eu acredito que seja X. Quando você faz alguma coisa, quando você está interagindo, quando você está... Você e aquilo que você aprendeu. Sim. Você aprende 2x. Agora, quando você está trabalhando, quando você está interagindo, quando você tem que fazer uma entrega, quando está valendo, né? Aí você aprende uns 5x, né? Verdade. Você aprende muito mais. Então, assim, para todos que estão aqui nos assistindo, participem do Simulação. Eu acho que é um modelo aí de trabalho, um modelo de aprendizado que o nosso grande Y aqui criou, que é muito bacana, tá? Eu já venho falando isso com o Y já há algum tempo e eu assino embaixo. Verdade. Mas a parada é o seguinte, cara, vamos tentar diferenciar o que o PO faz, o que o PM faz, assim, porque é interessante, porque as pessoas até confundem, né? Isso é muito legal. Diga aí, você consegue fazer pra gente? Vamos lá. Diferenciação básica? Vamos lá, já tive nos 2 papéis, né? Vamos começar com o PM, porque aí eu gosto de ter uma visão um pouquinho, né? Qual é o grande diferencial que eu vejo do PM e do PO? O PM, ele vai ter uma visão mais estratégica, tá? Na minha visão, assim, você tem uma empresa, né? Você tem ali um cliente e você tem, muitas das vezes, produtos digitais, produtos, né? De um modo geral, funcionalidades, enfim, uma série de questões que precisam ser entregues para essa empresa. O PM, ele tem essa visão geral, ele tem essa visão mais global. Então, se a gente imaginar uma empresa, né, que tem um contas a receber, um contas a pagar, um setor de marketing, uma loja virtual, né, um e-commerce, enfim, você tem vários setores, várias áreas, e você tem produtos digitais que são, né, para cada área. E aí o PM, ele tem uma função de como é que eu faço uma integração disso? Como é que eu faço ali o setor de venda conversar melhor com o setor de marketing, que conversa também numa boa com o pessoal do contas a receber, que conversa muito bem com a diretoria. Então, quais são os produtos que vão integrar isso tudo, né? É essa visão estratégica, essa visão de empresa, essa visão de maximizar lucro, diminuir custos, né? E também estruturar a empresa, também estruturar a dinâmica da empresa. Então, a preocupação maior que eu acho que um PM tem é essa, é ter essa visão estratégica. E o PO? O PO, ele é aquele cara que vai estar mais focado em um produto. Ele pode até estar focado em vários, mas aí ele vai estar focado naquele produto específico, no que se precisa, né? Imagina que o PO esteja lá em 2 projetos, que pode acontecer, não tem problema nenhum. Você tem um produto para o marketing, você tem um produto para o financeiro, por exemplo, né? O PO, ele vai estar bem focado nas atividades, né? Na lista de tarefas que vão estar daquele produto. Então, se o marketing precisa de um dashboard, se o marketing precisa de uma integração com uma ferramenta aí, com CRM, enfim, ele vai precisar entender as necessidades daquele problema, as necessidades daquela área, conversar com aquela área, né, para entender bem, estruturar bem o que precisa ser feito, e sim, conversar com o PM, conversar com o cliente, conversar com todos os stakeholders, né, conversar com o time, fundamentalmente conversar com o time, para poder fazer o melhor produto para aquela área. Na minha visão, assim, a diferença básica é essa. Um tem uma visão um pouco mais estratégica, isso. O outro vai ter uma visão mais local, né? Mais mas operacional, né? Vamos dizer assim, operacional, uma estratégia. Operacional, acho que estava faltando essa palavra. Isso, exatamente isso. Porque, e também o PM não é chefe, isso que é importante falar. Não é o chefe dos POs, tá? O PM, ele tem vários produtos, né? Pode gerir vários produtos interligados ou não, mas ele está sempre vendo acima, né, o seu olhar estratégico. Não é uma boa prática, né, assim, um PO para vários produtos. Não é legal. Eu acho assim que acontece, já vi acontecer.
Acontece, mas não é uma boa prática, porque o cara fica muito dividido. Mas... A literatura, isso. A literatura, o que a literatura diz, né? E aí, em cima de estatística e tal, não sei o quê. Se você está num projeto, você tem ali 80% do seu foco para aquele projeto. Se você está em 2, aí você vai falar assim, não, é 40% para cada um. Mentira, não é 40%. Você vai ter uns 30%. É verdade. Você vai decaindo e você perde, né, um percentual ali do teu engajamento, né, naquele projeto. Se você tem 3, se você tinha 30, vai para 15. Não vai. Esquece. Vai ser 10% para cá. Então, assim, quanto mais projetos você pega nessa questão operacional, nessa visão operacional, menos foco você consegue dar para os projetos. Com certeza. E aí é por isso que não é uma boa prática, né? Como você bem disse, Y, o PO ter ali, sei lá, 3, 4 projetos, né? Diferente do PM. Que já é diferente do PM, porque o PM, na realidade, o trabalho dele, o projeto dele, é visualizar essa integração dos produtos. Sim, com certeza. Pode falar que depois eu completo aqui com exemplo. O que acontece? É porque o Vladimir aqui, o Vladimir é um cara sensacional, cara. Um cara fora da curva no simulação. Tu vai conhecer o Vladimir. Vladimir, um dia você vem aqui conversar com a gente, Vladimir. Ele mandou aqui, ó. O PM seria, então, uma evolução / ampliação do PO? Né? Eu não digo uma ampliação, porque é como você falou, Y, a visão ela é horizontal, ela não é vertical. Perfeito. Eu diria que são pessoas que têm características diferentes, que têm habilidades diferentes. Isso. Um vai ter um olhar mais estratégico, um vai ter um olhar do todo. Se a gente for fazer um comparativo, vou fazer um comparativo que eu não sei se é o ideal, porque eu adoro analogia, né? Adoro trabalhar com analogia. Melhor. Pega aí uma casa, você pega a construção de uma casa, né? Você tem um cara lá que é o mestre da obra, o cara que entende ali de como você faz ali a parte de alvenaria, na verdade a parte dos projetos, né? Tem um cara que entende como é que vai ser a dinâmica da casa, como que os cômodos têm que estar localizados, né, ali na casa, que na cozinha tem que ter algumas funcionalidades básicas, que no banheiro tem que ter outras, que na sala tem que ter outras. Isso é o PM, tá? É o cara que tem a visão do todo. Aí quem seria o PO? O PO é o cara específico de alguma funcionalidade, ou seja, a gente tem o cara que é o marceneiro, sim. A gente tem o cara que é o encanador lá, que vai fazer, enfim, o bombeiro hidráulico. Você tem pessoas chaves para fazer determinadas funcionalidades, ou seja, um vai cuidar da encanação, o outro vai cuidar da parte lá de alvenaria, o outro vai cuidar da parte da elétrica, você tem que ter eletricista e tal. Então você tem pessoas focadas em projetos específicos dentro de uma construção. Mas ainda assim a gente tem um cara que está ali que tem a visão do todo, né? Não sei se esse exemplo é muito bom, mas a gente traz uma visão que é a seguinte: um enxerga estrategicamente como é que uma casa tem que funcionar. Sim. E o outro, que é o PO, enxerga operacionalmente, que nem você bem falou, como que alguma funcionalidade dentro da casa tem que funcionar. Então, assim, se você precisa de encanamento, você precisa de água, né, em alguns pontos da casa, é o bombeiro hidráulico lá que vai resolver a jogada. Sim. Não é isso? Quando a casa termina, você precisa de quê? De móveis, né? Aí quem é que entra? O marceneiro lá, fazendo as coisas e tal, não sei o que. São projetos. Verdade. Essa que é a diferença básica que eu vejo. A diferença é ótima. E tem assim, o mestre de obra, ele sabe o ponto da massa do cimento, ele sabe a quantidade de tijolos que vai encaixar, como encaixar, ele direcionar os operários ali, entendeu? Então tem toda uma situação que o engenheiro, de repente, não sabe, ele não meteu a mão com tanta frequência como um mestre de obra. Você está ali o dia a dia com o cara, com o peão, né? Saber a fazer aquela coisa estrutural, vamos dizer assim, aquela coisa bem operacional mesmo. Essa comparação eu achei excelente, porque tem tudo a ver. E como você falou, né? O Vladimir até falou que fechou. Inclusive tem uma arquiteta com a gente aqui no Instagram, botei no Instagram também do Pipoca Arte. E ela mandou aqui a arquiteta Joana Ximenes.
cheguei na hora que a obra começou. Arquitetura na área. É isso. Tem também isso, ou seja, o PM ele tem que estar muito junto do arquiteto. Isso daí é fato. Sim. Porque dependendo da tecnologia, aí voltando aqui para os produtos digitais, né? Para parecer que o pessoal vai entrar aqui e falar, caramba, que esses caras estão falando de obra aí, né? Qual é o assunto, né? Quando você está nos produtos digitais, você tem que ter a sinergia, né, de implementação. Se eu estou ali num projeto que tem uma determinada tecnologia, um determinado tipo de banco, um determinado tipo de arquitetura, se eu quiser ampliar esse produto, eu tenho que usar a mesma tecnologia, eu vou ter que usar as mesmas funcionalidades, senão vai virar integração, senão eu vou estar fazendo outros produtos. Perfeito. E dando um custo maior para o meu produto digital. Então, o PM também tem que estar ligado nisso, né? Ele também tem que estar assim, tipo, poxa, hoje nessa empresa, na empresa que a gente está aqui do cliente, qual é a linguagem de programação, qual é o banco, qual é todo o esquema aqui, qual é a arquitetura, quais são os servidores que a gente está usando, né? Para o nosso produto ser o mais eficiente possível e a gente implementar ele no menor custo. E tem uma parada que você falou aí, que é o seguinte, cara, o PM, ele está olhando o mercado fora, o que está acontecendo fora da empresa, dos concorrentes, tá? O que está acontecendo e olhando para os produtos dele interno, porque o PO ele fica olhando ali dentro, né? O produto em si. Agora o PM ele tem uma visão um pouco mais para fora, estratégico da empresa e olhando fora, os concorrentes, o que os concorrentes estão fazendo. Eu lembro muito bem que eu trabalhei numa empresa, quer dizer, como prestador de serviço, e numa seguradora. E a seguradora que eu estava era totalmente tradicional. Para ter uma ideia, eles não trabalhavam com o botão, né, o call action, aquele botão de chamada para fazer orçamento na hora ali, né, online. Ele não tem call action. Não, a empresa da gente, ele é voltado o quê? A pessoa liga e tem um agente, né, um cara, um vendedor. Aí eu fui fazer esse teste, amigo. Nossa, horrível. Porque eu me interessei como usuário, né? Eu era pior na época. Falei, eu vou ver como é que funciona isso. Cara, sem brincadeira, eu achei assim horrível, porque o cara te ligava e ligava direto para você. Não, mas e o cara forçando uma barra, que hoje em dia as pessoas não querem mais isso, não cabe mais. Não cabe. E eu falando com a galera, desculpa, eu sei que você é tradicional e tudo, mas olha, se você pegar todas as concorrentes, era até um botãozinho do orçamento na hora lá, tem um botãozinho para você fazer seguro, né? Eu fiquei assim, desculpa, gente, mas eu não falei diretamente com os diretores, nada disso não, mas com a equipe que estava ali. Cara, os caras ficaram ligando para mim, assim, direto, mas direto mesmo. Não, mas insistentemente, né? Eu vou aí na sua casa, onde é que você mora? Eu posso falar com você? E tudo. Eu falei, caramba, cara, não sei se hoje em dia, tá, as pessoas querem ficar ouvindo essa pressão. Você vê, cadê o PM ali? Para olhar o todo, como é que está o comportamento, a empresa está vendo dentro dela mesmo. A gente sempre foi assim e vai continuar assim. E aí é muito complicado, porque se você não tem a figura do PM, sim, esse direcionamento de mercado, a sua empresa fica comprometida. Sim, você gera um comprometimento, porque se você tem uma aceitação de alguma prática, né, do mercado, e não tem ninguém da sua empresa olhando para isso, se você está fazendo de um determinado jeito a coisa, que ainda é antigo, que é o exemplo que você está dando, a tendência é você perder cliente. Perfeito. Não, e com certeza essa empresa perdeu, só que é uma empresa muito grande, tá? Mas, quer dizer, não é que perdeu, ela deixou de ganhar porque as outras seguradoras menores que estão mais próximas, que tenham um orçamento na hora, que, sabe, ela não te perturba, né? Ela quer que o cliente vá atrás, é interessante a beça. Uma outra coisa que eu estou vendo aqui também, eu vou até dar um bom dia para o Aguinaldo da Cruz está aqui com a gente, lá no Digital Edu. Entrou uma galera aqui, o Pedro está também aqui no Instagram do Pipoca Ágil, tá? Bem legal, bem bacana essa galera. E o que acontece aqui, cara? Uma outra coisa que eu vejo
é que, voltando agora, eu quero insistir nessa questão assim, o PM não é chefe dos POs. Exatamente. Porque a gente tem que limitar autoridades. Tá? Eu acho que quando a gente está trabalhando num projeto ágil, se for o Scrum, no caso, né, ou o Kanban, não sei, o Safe, né? Cara, as autoridades ali, porque, cara, eu vejo muita gente que é gerente de projeto, quando entra como PO, ó, o Aguinaldo também está no LinkedIn. Obrigado, Aguinaldo. Mandou um bom dia para a gente aqui, né? Aqui ele está no LinkedIn. Bom dia, o Aguinaldo. Bom dia, Cláudio. Então, é interessante a gente colocar os limites, né? Que não é não é o gestor, que eu digo, não é o cara que vai mandar nas coisas. Ele sugere, né? Mas diga aí, o que você acha disso? Quem manda, eu acho, é o cliente, tá? Assim, tipo, se a gente for ver, falar de hierarquia, existe alguém que está precisando de um produto, existe alguém que está precisando de uma funcionalidade. Geralmente esse alguém é o patrocinador, e aí assim, tipo, o mandar aqui está entre aspas, na minha visão. Sim, com certeza. Porque o que geralmente o cliente, ou a empresa, ou enfim, ele quer uma solução. Ele tem um problema e ele precisa de uma solução. E aí cabe, né, ao time ali de desenvolvimento, e aí eu concordo plenamente com você, Thaís, você está dizendo da estrutura horizontalizada, ela é isso, ela é colaborativa. Eu acho que a agilidade, né? E aí puxando aqui um pouco a sardinha da agilidade, o trabalho ele tem que ser colaborativo. Você tem uma pessoa, né, aí PM, né, que está focado em olhar o todo, que está focado em olhar a empresa, os problemas da empresa como um todo, as soluções que vão ser estruturadas, e sim, olhar o mercado, olhar o que está rolando lá fora, trazer coisas novas, trazer, né, tipo, as melhores práticas. Isso daí é uma função, né? Isso daí é um ofício ali que o cara está fazendo. O PO, ele vai estar focado em atacar o produto. Uma vez essa visão de mercado, né, e de estruturação, né, do produto feita, o PO ele vai olhar e vai falar assim, não, o que a gente precisa fazer agora para resolver esse problema específico daqui? Certo. Então, assim, são pessoas que estão andando juntas, uma do lado da outra. Certo. E é interessante a gente falando sobre isso, né, cara? E eu vejo que... Agora eu vou botar uma pimenta aqui. Será que no método tradicional ele é mais punitivo do que no método ágil? Porque a gente, toda semana, na agilidade, a gente está, assim, eu gosto muito do Scrum, eu acho que o Scrum não é religião, o Kanban é religião, tá? O Kanban tem religioso, tem xiita, que negócio, não pode falar do Kanban. Mas o Scrum pode meter malho, não tem problema não, porque ninguém define o Scrum, tá? Eu não estou defendendo o Scrum. Né? Eu não estou defendendo o Scrum e nem atacando o Kanban. Mas eu vejo, já notei na minha vida toda profissional, que no tradicional é muito mais punitivo do que corretivo, ou assim, porque a gente, como tem muita retrospectiva no ágil, né, a gente está colaborativamente ali querendo ajudar, querendo acertar, ajustar, e se uma pessoa não estiver legal nas suas atitudes, a gente tenta corrigir, ajudar essa pessoa, né? É muito assim que eu vejo, cara. Não sei se você já teve essa experiência, tá? O que eu penso que você está dizendo é um misto, tá, do que você está dizendo. Eu acho que assim, quando você fala a palavra punitivo, né? Eu não vejo uma metodologia. Quem está participando aqui é minha filhada, tá? Tá ótimo, tá legal. Falei aí, tá mais humanizado possível, cara. Exatamente. Criança é isso mesmo, é bom demais. Mas voltando aqui, eu vejo que essa coisa do punitivo, ele é muito cultural. Sim, é essa palavra que eu queria. Beleza. Eu vejo muito como cultural, independente de metodologia. Beleza. Porém, contudo, entretanto, aí eu vou fazer aqui agora a ponderação. Não, foi ótima a sua posição, isso mesmo. Mas assim, na agilidade, e aí é por isso que é legal a metodologia, né? Eu acho que a gente tem momentos, a retrospectiva, né? Falando aqui, né? Sim, a própria planning, né? A própria planning, a própria retro e tal, são momentos de discussões internas. Você avaliar como você está seguindo, sim, né? Você tem um diálogo. Eu acho que as palavras, eu acho que as ações são muito essas, né? O diálogo, a conversa, a identificação de problema. Então acaba que o processo, né?
que o ágil traz, ele traz uma fluidez para o trabalho. Ele traz uma melhoria contínua ali para o trabalho. Nas metodologias, da metodologia antigas, né? E aí, enfim, né? Tanto o Cascata como qualquer uma outra que não tenha essas pausas, né? Esses momentos de reflexão do time, eu acho que você cria problemas. Você tem os problemas lá, mas você não cria momentos para solucioná-los. Sim. Eu acho que é isso que acaba acontecendo. E aí, culturalmente, como é que a turma acaba resolvendo? Ou pelo menos algumas pessoas acabam resolvendo. É no chicote. Aí ou tira e coloca outro. Ou tira, coloca outro. Aí, assim, tipo, você não prioriza, você não trabalha a comunicação, você não trabalha pontos de vista, você não trabalha a integração do time. Isso aí. Então, a né? A retrospectiva e tal, é importantíssima para isso, para dar esse... Será que eu posso dar mais uma pimenta aqui e dizer assim, será que está mais ligado à tarefa do que a pessoas, do que a entrega? Né? A tarefa, você é muito tarefeiro, mas não é ligado a pessoas, né? Mas antes de você concluir, Carlos, olha só, antes de você concluir, o Aguinaldo lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido, cara. Olha, Aguinaldo, muito obrigado por ter lembrado. Esqueci, cara, de falar isso. Olha só o que ele falou aqui. Ibson, não esqueça de comentar do lançamento do livro do Pipoca Ágil no evento de IA e RPA do Rio de Janeiro, no dia 4 e dia 5 do 8. O Muniz acabou de nos informar. Porque a gente está aqui, eu vi uma movimentação no WhatsApp e eu falei, é mesmo. Eu já recebi, inclusive, né, eu vou receber os livros quando a editora ela imprimir, né? Eu perguntei, vem cá, eu vou ter livro antes do lançamento? Aí a garota falou assim, vai ter sim. O Muniz até mandou um áudio para mim, que depois até eu vou ver com calma. Tá? Maneiro. Manda um abraço pro Muniz, com cara. Com certeza, vai ser no dia 4 e 5. Grande mestre Muniz. Sabe onde vai ser? Lá no Santos Dumont. Me avisa, me manda esse endereço que eu quero estar lá, pô. Sim. Não, beleza, a gente vai se falar. Quando acabar aqui no feedback, eu vou te dar uma paradinha legal. Vai ser bem bacana. Legal. Mas conta aí, desculpa, eu cortei, mas tudo bem. Não, eu acho que assim, você estava falando, né? Se é mais da tarefa, se é mais das pessoas. Eu ainda acho que é mais das pessoas, Y. Que bom. Eu ainda acho que, assim, tipo, culturalmente, eu acho que as pessoas precisam enraizar, né? Assim, tipo, tá dentro delas que o que faz entregas consistentes para mim é processo. Para mim é processo, assim, tipo, é você tá bem estruturado, é você conversar direitinho com todo mundo. E aí é uma bola dividida. Eu vejo que, assim, você tem... E aí, voltando, né? Você tem um papel do PM de conversar com todos os times, e fazer esse enlace, né? Dos POs, dos desenvolvedores, com os clientes até. É importantíssimo isso, né? Às vezes tem conflito pra caramba entre áreas. Certo. Uma área quer uma coisa, outra área quer outra, né? E aí como é que você faz? Aí o ideal é conversar. E aí tem culturalmente, quando você faz isso, quando você faz uma review, e aí review é um tema bom para a gente falar aqui. Sim. Porque assim, você tem lá um PM que está, entregando 2 produtos para 2 áreas. Por que não chamar essas 2 áreas para uma review? Perfeito. E mostrar e fazer uma entrega integrada, né? Isso. Enfim, chama os PO, chama os 2 times. Por que não fazer um negócio desse? Mostrar o valor efetivo, mostrar como é que a coisa está fluindo. Então, isso daí eu vejo que é uma atribuição muito do PM. E é bacana a gente falar sobre isso, porque na quinta-feira, que teve a reunião lá do simulação para as pessoas externas, né, para quem quiser entrar até antes do ciclo 3, que vai ganhar até desconto, tem um camarada que falou lá, Y, não sou da área de TI, eu sou da área de negócios. Eu estou meio perdido, inclusive eu quero entrar até como ouvinte. É até interessante explicar para a galera que está escutando a gente aqui, né, que o Simulação de Projetos de Cidades, ele tem a possibilidade de você entrar como ouvinte. Eu quero entrar só para ver os times, como é que funciona o time. E já vai aprender bastante. Isso. Vai aprender muito, porque vendo ali a simulação, vendo a coisa funcionando... Eu criei isso há 2 anos atrás, cara. 2 anos atrás, até me perguntaram, o que o ouvinte faz? Falei, cara...
Pode dizer, ele escuta, aprende, né? Ele escuta, ele aprende. Ele escuta. Mas ele aí pode já tirar dúvida. Ele aí pode até, enfim. Aí o que acontece? Eu falei assim, só não pode influenciar, porque como não tem responsabilidade, né, dentro do time, ele pode tirar dúvida, na boa, tranquilo, mas ele não pode influenciar, porque senão, como não tem responsabilidade, o cara pode ser um dominante e, de repente, mandar em todo mundo e o cara sai fora, né? Sai fora no bom sentido. Mas eu falei até com ele, cara, se você é de negócio, não é da área de TI, seria importante você ser um PO, tentar entender o que o PO faz, tá? Porque, de repente, você tem muita informação da tua área e tem lugares que querem POs com formação de negócio, né? Que seja, o cara conheça muita coisa, uma área, não só um PO genérico, entendeu? Mas um PO direcionado, né? Eu achei bem bacana e eu acho que ele vai entrar sim, cara. Ele ficou de entrar esses dias. Eu acho bem bacana entrar. E é legal, cara, porque quando essa confusão de PM e PO, como até o Vladimir falou, né? Que seria uma sucessão, né? As pessoas entendem como sendo uma evolução, né? É como você falou, tem perfis e perfis. Tem gente que, de repente, não queria estar em muitos times e falando com a diretoria. Ele quer estar ali no chão de fábrica, o cara quer junto com o time. Perfeito. Né? Porque o grande problema que a gente tem é o seguinte, você lembra? Eu faço uma atividade, aí eu sou tão bom naquilo que me tiram para eu gerenciar os outros, e na verdade não é isso, né, que o cara às vezes quer. E você é o cara de fazer ali aquela atividade, fazer aquele operacional muito bem feito, né? As pessoas confundem às vezes isso, né? Não é porque aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Não é porque eu sou um excelente guitarrista que eu vou ser um maestro, né? Que eu vou gerenciar ali uma orquestra e tal. Não é isso, né? O cara gosta de tocar a guitarra dele ali, de fazer aquela atividade dali. É o que, né, o motiva e aquilo o faz ser um excelente profissional. E as pessoas confundem que a evolução da sua carreira é ser gerente no final, de qualquer coisa, ou líder, entendeu? Eu acho que as pessoas confundem muito essa abordagem, né, e isso complica a vida, né? Complica a vida. Eu ainda acho que isso é uma coisa muito do Brasil, Y. Eu não sei assim, tipo, eu tenho amigos meus que estão lá fora. Eu tenho amigos meus que estão trabalhando lá fora e tal. E a evolução deles é muito no que eles estão fazendo. O cara vira um especialista. Né? Você tem uma carreira ali que o cara faz bem aquela atividade. Ele até pode pegar umas lideranças, ele até pode, né? Mas assim, tem muitos casos de amigos meus que estão lá fora que eles viram consultores. Então você tem um problema, você tem uma questão, você tem uma situação, o cara é especialista naquela área, ele é chamado, ele orienta o time. E aí, mais uma vez, não existe uma hierarquia, existe uma colaboração. Existe uma visão, né, horizontal da coisa. Um aconselhamento, então, né? Vamos dizer assim, um aconselhamento e uma visão de consultoria mesmo, né? Que é isso, é o consultor. E aí é muito bacana, só vou puxar um ponto Pode que puxar, você falou aí, que é bem legal, que é a questão do cara de negócio, né? Eu hoje me considero uma pessoa de negócio, mas... E aí tem muito isso, né? O PO, o PM, né? O cara tem que saber tecnologia, o cara tem que dominar a tecnologia para ser PO, para ser PM e tal. Eu vou falar que não. Eu tenho um viés diferente porque eu fui programador anos e anos e anos. Só que eu fui um programador, eu era o tal do webmaster, né? Eu era o tal do full stack, né? Eu era o cara que, enfim, fazia praticamente tudo, todo o projeto, né? Estruturava o projeto, implementava e tal, não sei o quê, enfim. E aí isso me deu uma vantagem, você acaba tendo uma vantagem, é inegável isso, de você poder conversar com os desenvolvedores, poder conversar com uma linguagem bem mais próxima. Esse que eu acho que é o diferencial, né? De você, assim, vir de uma área técnica. Mas se você é um cara que entende do negócio, entende de como o problema tem que ser resolvido, cara, tranquilidade. Sim. Entender a tecnologia é um ponto a mais, né? É uma conversa a mais ali, talvez tenha que fazer um alinhamento e tal. Mas assim, que nem esse teu amigo que você falou, né? Que eu estou um pouco perdido, não sei, vou assistir. Assista, né? Participe. Perfeito. Que aí você vai ver que, assim, tipo, o grande trabalho, na minha visão, de PMs e POs
é fazer o negócio acontecer. É trazer para a empresa a melhor prática, é trazer para a empresa uma visão de prosperidade em cima daqueles produtos que estão sendo desenvolvidos. Inclusive, o Agnaldo perguntou aqui como é que faz, que ele quer ser como ouvinte. Agnaldo, olha só, entra lá no site do pipocast.com.br, tem ali, ó, fazer a inscrição, tá? Aí você, se fizer a inscrição hoje, você amanhã já está dentro de time, tá? Amanhã que eu digo é segunda, já está dentro de times, que você vai poder navegar como ouvinte. Você paga só um mês, fica até dezembro, né? Só pagou uma vez, fica até dezembro. Você paga, porque em setembro, que termina o ciclo, vai ser um pouco mais caro, tá? Porque eu estou com desconto. Tá legal. E a galera também que estiver escutando aí, né, que vai escutar, vai ver depois. Se você quer ser um ouvinte, participar de vários times, só ficando butuca de olho lá, só para ver como é que é, sem dar palpite, que eu falo, gente, não tem palpite, pode tirar dúvidas e tudo, ou vem a mim tirar dúvida, mas tem o acesso lá no pipocast.com.br, tem lá um call action, né, que justamente vai levar para o site para fazer a inscrição, né? Bem legal isso, cara. Eu achei legal ser ouvinte, cara. Acho que é uma boa... Excelente, cara. Uma excelente forma de aprender, de ver como é que a coisa funciona, de entender. Não tem nenhum lugar assim, cara. Cláudio, não tem nenhum curso, nenhum treinamento em que a pessoa... Olha os diferenciais do Pipocast, do simulação. Primeiro, né? Eu tô quase que 24 horas, né? Assim, na hora, dando apoio à galera. São times reais, tá? Eles fazem os horários, tá? O cara ainda pode, o time, uma pessoa pode participar de um episódio só para ele, só para o time no Pipocast, tá? E ainda ganha visibilidade. Está dentro da comunidade que está sendo aceita aí. Eu acho ótimo isso, né, cara? Tá nesse esquema de aceitação do Pipocast. Então são vários benefícios que a pessoa tem, né? Eu acho ótimo isso, né? Foi o que eu falei, aprende 5 vezes mais, Y. Sim. No esquema do simulação, aprende bastante mesmo. E vamos falar mais outra coisa aqui sobre os papéis, assim, por exemplo. Para CPO, é legal, cara. Tá com criança é muito bacana. Viu? Minha filha acordou, veio aqui, mas deve ficar quietinha. Ela tá querendo brincar, isso, daqui a pouco aí. Pra ela. Não, mas tem que ficar tranquilo. Se você quiser entrar aqui também, sem problema nenhum. Mas eu vejo, cara, as dificuldades que as pessoas têm quando começa CPO é entender a visão do cliente, tá? Como é que é a visão do usuário? Isso é um grande problema. Exatamente. Que eu vejo quando se fala em escrita de história do usuário, documentação, né, do sistema, vamos dizer assim, né, do aplicativo. Você acha isso também? Concordo. E assim, o trabalho, e aí mais uma vez nas nossas comparações, o trabalho são dois, né? No caso do PM, é fazer uma tradução de um todo, ou seja, estamos com um terreno, queremos construir a casa, né? E a casa tem que seguir tais especificações, né? E o PO, qual é o lance do PO nesse entendimento, né? Porque o PM tem que entender essa casa junto com o cliente, essa visão de como vai ser e tal, muito isso. O PO ele vai ter que entender o cômodo, né? Ou seja, como é que vai ser a estrutura, como é que vai ser aquele exemplo nosso. Sim, então, são essas visões, essas comunicações, né? Que o PO e o PM tem que traduzir, tem que fazer. Então, olha que legal o Agnaldo mandou essa ideia aqui. Ele já fala com isso há um tempão. Simulação de atividades já poderia ser oficialmente um estágio de agilidade na prática e ser base de um MBA junto com o Carole. Ideias, né? Ideias, cara. Quem sabe, né, cara? Quem sabe futuramente. As coisas estão andando de um lado, assim, de um jeito, né? Mas foi legal o Agnaldo ter falado sobre o livro, que eu tinha até esquecido, cara. Eu falei, caramba, é mesmo, verdade, cara. Isso é bom porque a minha esposa até é interessante que quem fez o prefácio foi o Carole. Né? O Carole escreveu o prefácio. Aí minha esposa estava até lendo, que eu falei, não, ela falou, deixa eu dar uma olhada no prefácio, pelo menos isso. Ela até ficou emocionada, ela falou assim, pô, Y, sabe, umas coisas, uma ficha não caiu, sabe quando a ficha não cai? Porque você vê, a gente já se conhece há um tempão, né? Eu acho que a gente se conheceu naquele workshop do Daniel Nunes. Foi. Sobre... Menos de 3.0. Isso, menos de 3.0, exatamente.
Isso, a gente foi comer. Até teve um temporal lá em Botafogo, não sei se você lembra que caiu árvore. Caiu umas árvores, foi verdade, foi no último dia, foi no último isso no aí, meio. cara. Foi isso mesmo, né? Foi interessante. E a gente estava lá. Ele sobreviveu, né, cara? Mas a parada é o seguinte, cara, já estamos com 40 minutos aqui do nosso bate-papo. Vamos para as considerações finais, que hoje eu também tenho que fazer um negócio aqui, né? Boa. Hoje eu tenho que fazer uma coisa em família, né? Eu queria Diga, só botar um ponto aqui. Claro. Que a gente... E assim, estamos falando do PM, estamos falando do PO, né? E hoje se fala muito da IA, né? E assim, eu queria só dizer que hoje acho que eu pelo menos quis trazer essa visão da função, né? Do papel ali de cada um. Hoje, com a IA, é uma ferramenta, tá? Assim, tipo, tanto para o PM quanto para o PO, a IA vai funcionar como uma ferramenta, com um potencial absurdo, como, né, um estagiário ali, como um assistente, para esses profissionais poderem evoluir, criar, fazer e tal, não sei o quê. Mas o que eu queria colocar aqui é justamente esse contraponto. Tem muita gente que às vezes diz o seguinte: eu tenho a IA, hoje a IA vai resolver o negócio. Mas... Porri, né? Não, é maravilhoso a tua risada, cara. Eu sei, pô. Pareceu que foi piada que eu contei aqui, você... Assim, mas é verdade, cara. Gente, assim, tipo, para todo mundo que está assistindo aqui o Pipoca, pelo amor de Deus, gente, a IA hoje é uma ferramenta sensacional. Sim. É um negócio, assim, maravilhoso. Isso daí, eu uso, sei lá, me perguntaram até outro dia desse, quantos % você usa hoje no seu trabalho a IA? Eu falei, sei lá, 90%. Tudo que eu estou fazendo, eu estou usando IA hoje. É óbvio que a gente está fazendo isso. Mas não dá, ela não vai substituir o PM, ela não vai substituir o PO, porque são funções que precisam de interações humanas. Validações, né? Validações humanas, né? Isso, você precisa conversar com o teu cliente, você precisa sentar com ele, tomar um café. Eu vi falando isso. Você precisa sentar, não é só discussão, não é só ali na reunião, não é só no Teams. Você tem que chegar para o seu cliente e falar, cara, você falou aquela parada, vamos tomar um café ali? Isso aí. Vamos almoçar para a gente, poxa, cara, porra, eu tô querendo entender esse ponto daqui. E aí a coisa fluir, gente. É verdade. Você como PM, você como PO, vai ter que parar com um time para conversar com os caras, para almoçar, para fazer, sei lá, um happy hour. Você precisa interagir com os caras para poder entender até o que cada um pensa do projeto, a perspectiva que as pessoas têm. Tá aí o simulação, entendeu? Simulação é isso, é criar conectividade entre as pessoas. E você falou um negócio legal, por exemplo, eu não sei se eu já falei aqui, eu não sei se eu já falei com você, mas eu tenho falado. Eu, quando estou lá na simulação, às vezes eu fazia o seguinte: quando o time era novo, ou as pessoas novas, ou eu ia fazer um kickoff, tá? Uma coisa assim, eu entrava às vezes sem a câmera e começava a falar. Eu sou o Ibson Cabral aqui, vamos falar sobre o kickoff. Aí dava uns 2 minutinhos no máximo falando. Aí eu via as pessoas de câmera ligada meio assim, apreensivas, né? Aí eu ligava a câmera. Não, aí antes de ligar a câmera, eu falei assim: vocês gostam assim ou assim? Aí eu ligava a câmera. Aí quando eu ligava a câmera, todo mundo, nossa, que legal! E aí, gostaram qual? Com câmera ligada ou câmera desligada? Aí todo mundo, a câmera ligada. Eu falei, é a mesma coisa que eu sinto. Mas eu não vou obrigar vocês a fazer isso. Tem muito time aí que está trabalhando com câmera desligada. Cara, eu fiz um workshop, né, que é um team building. Os caras, 2 anos e meio de câmera fechada. Eu fiz um team building, o gestor lá falou assim, gente, é obrigatório câmera ligada. Aí todo mundo abriu, eram 12. 4 pessoas desses 12 jogavam o mesmo jogo sem saber. Né? RPG, né? Aqueles que dois eram jogadores mesmo e outros eram narradores. E ele depois foi ver, cara, eles se conheciam por foto eles tinham amigos em comum pela foto de um de outro. Eu falei, caramba, cara, você é amigo do tal? Porque eu te vi numa... Cara, 2 anos e meio. Isso aconteceu no projeto que eu estava também, da esposa de não sei quem, do time, ser amigo, enfim, uma confusão dessa. Mas é importante isso, Ibson. Assim, tipo, eu acho que assim, não sei se a gente falou de tudo aqui, não sei se ficou claro aí para os nossos ouvintes das diferenças do PM e do PO, mas assim, eu chamo a atenção para isso,
que PM e PO são cargos, né? São ali responsabilidades de interação. Perfeito. Você precisa estar conversando com a rapaziada, você precisa estar junto do pessoal, você precisa ir para campo ali, dependendo do teu cliente, você precisa ficar colar com ele e falar assim, olha só, eu queria passar um dia do seu lado. Queria ver aí o que você está fazendo, queria entender o que você está fazendo. É mergulhar no universo do cara. Não, entender o negócio. E fica uma coisa bem assim, né, humanizada, né? Você fica vendo o real ali, né? Inclusive, esse tipo de abordagem, eu estou vendo aqui, tem a galera cobrando certificado lá no Digital Edu. Gente, vou mandar agora o certificado da Digital Edu para vocês aí. Já está lá no Digital Edu, gente. Já pode usar que a gente está acabando aqui. Meu amigo, e aí? Carlos, gostou? Tranquilo? Quer dar a última mensagem finalzinha aí do... Vamos, que eu coloquei essa pimentinha aqui no final. Não, foi ótimo, da IA foi perfeito, mas dá mais um complemento para a gente fechar aqui. Não, Ibson, falar para você que, assim, mais uma vez, um prazer estar aqui, entendeu? Se você... Vou voltar mais vezes, hein, cara? Pode voltar mais vezes. É isso que eu estou falando. Me chama que eu venho. Não tem essa não, que eu adoro conversar com você aqui, conversar com a rapaziada aqui, sempre é um prazer, assim, gigantesco. Assim, minha mensagem final, né? Entendam, né? Assim, para quem tá aqui, para aquele sócio de empresa, para aquele gestor, diretor, enfim, essa galera aí que está, poxa, querendo crescer, querendo fazer com a sua empresa, né, deslanchar, entendam, né, o papel de PO, sim, de PM, entendam que são personagens assim fundamentais para dar essa liga, né, na empresa, né, para fazer com que os projetos decolem, né, porque a função dessa galera, assim, eu pelo menos, né, nesse papel hoje de PO, PM, a minha função, assim, o meu objetivo, a minha missão é essa, é fazer os projetos decolarem. E eu acho que para o mercado são papéis que ainda vão... Eu até estava conversando com um amigo meu que é diretor e tal, ele mandou essa letra, cara, pô, como tem vaga aí de PO, de PM, como isso está quente hoje e tal, não sei o quê. Mas é porque é necessário, é porque é fundamental. Então, gente, se a tua empresa, se você de algum jeito não está ainda com isso, né? Se você não tem ali ainda um PM, não tem uma pessoa que está estruturando os seus produtos, não está estruturando os processos, cara, estude, veja como está funcionando e contrate esses profissionais, porque você vai ver a diferença que você vai ter dentro da sua empresa. Acho que esse inclusive, eu vou fechar assim, o que acontece? Eu estava vendo aqui no Digital Edu, o Vladimir, ele botou uma pergunta, a gente vai responder para a gente fechar aqui. Ó. Até onde a hierarquização clássica afeta resolver no chicote versus horizontalidade do ágil afeta resolver na revisão dos processos? Tá? O que eu entendi é que, né, o chicote, né, a hierarquização, né, o cara vai ter que fazer, aquela pressão toda, e versus o ágil, que ele é todo colaborativo e ele resolve de uma maneira, eu entendi dessa forma, tá? Eu não consigo colocar aqui da Digital Edu, não consigo colocar na tela aqui. Cara, eu tenho uma opinião, cara, eu acho que hoje em dia, desenvolvedor, no caso, desenvolvedor não, eu acho que qualquer profissional, hoje em dia, ele tem muita gente, quando começa o chicote a estralar, né, nego sai. Há um turnover muito grande em ambientes tóxicos. Tá? O cara entra, vê que está sendo chicoteado, sai, porque tem outra opção, como você falou agora, PO, né? Vaga de PO, de PM. Então, cara, se você olhar a empresa, às vezes, tem empresas que gostam de banar o chicote, mas a rotatividade é muito grande. Ninguém aguenta, cara. Ainda mais hoje. Concordo plenamente, Ibson. Eu acho que tem momentos que você precisa talvez ser um pouco mais energético. Não, faz parte. Mas não é no chicote, entendeu? Não é entregar a qualquer custo. Eu acho que isso daí é bem complicado. Até eu acho que é prejudicial para as empresas isso, tá, hoje. Porque você lançar um produto que não vai servir para nada, o que adianta? Não, sim. Então não vai ter efeito nenhum isso. Agora, quando você está integrado, quando você está conversado, quando você está alinhado, quando todo mundo de algum jeito comprou a ideia, e não dá para comprar a ideia se não conversar, se a turma não, dialogar,
se a turma não interagir, não tem outro jeito, não existe outro jeito na minha visão. Entendeu? A não ser que você queira muito, né? Assim, tipo, não, eu quero que seja feito desse jeito aqui, né? Que é o cliente está pedindo e tal, não sei o quê. Aí como é que ele vai aprender? Ele vai aprender no processo, ele vai botar o produto dele lá, né? Aí ele vai ver, fui, assim, dei sorte, né? Aí isso vira sorte, isso vira jogo de dados, né? E tem assim, outra deu coisa sorte, também. quem deu? Você lembra que na década de 90, acho que era mais 90, 2000, tinha os workaholic. Os caras, né? Hoje em dia, as pessoas, né, pelo que a gente preza, tem empresas aí querendo, né, ver o bem-estar do funcionário. Ele tem que ter férias, ele tem que, quando ele está mal, ele tem que ficar afastado, né, de saúde. Porque eu já trabalhei em lugar que o primeiro ano era proibido tirar férias. Você não tirava férias. Só no segundo ano, quando ia vencer. Entendi. Cara, eu já trabalhei em lugar assim, que não podia tirar férias. Cara, é impressionante isso, cara. Isso aí tem aquela frase, all work with no play makes Joe a dull boy, né? Isso aí. É lá do americano, né? E assim, quando você fala workaholic, né, puxa bem disso, né? Ou seja, não, com certeza, muito trabalho sem diversão faz de Joe um garoto bobo, né? A gente às vezes cria uma cultura, um time que não vai desempenhar como poderia. Verdade. Né? Cara, o papo foi bem legal aqui, bem bacana. Tem uma galera aqui já, né, bem atenta. Estou aqui no Instagram também. Deixa eu ver se entrou mais gente no Instagram. Opa, cadê? Quase fechou aqui. O pessoal está animado. Tá? O Thales entrou, Thales Porjan entrou, meu muito bom dia também. A parada vai ser o seguinte: estamos acabando aqui mais um episódio, com mais uma vez o meu co-host aqui, que sempre foi co-host, vai ser sempre co-host, né? Não é que foi, não. Você é meu co-host ainda. Obrigado, Y. Pode propor aí à vontade temas e a gente vai encaixando. Se não der para ser sábado, vai ser quarta-feira, tá? Às 8 da noite, e a gente vai mesclando assim, né? Bom, a parada é o seguinte: vou fechar aqui, vamos dar um tchau, mas não sai correndo, quero te mandar um negócio, né, aqui nos bastidores. Tá legal? Boa. Então, valeu, gente. Obrigado aí, todo mundo. Até a próxima. Para todo mundo, até a próxima. Deixa eu fechar aqui, que tem uma vinheta para fechar. Isso aí. Vai lá, gente. Tchau, tchau.